Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que Deus tocou no meu coração. Mas antes, vamos levantar um clamor para que através dessa palavra o Espírito Santo de Deus venha falar contigo. Soberano Deus amado Jesus Cristo, Pai, aqui está a Tua palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai, que esta palavra, Pai, venha falar, Pai, em corações neste momento, que esta palavra venha curar, venha libertar. Ó Jesus, muitos talvez se encontram neste momento desanimados, querendo desistir. Senhor, muitos estão esperando uma resposta Tua, Jesus. Que através desta palavra, Senhor, o Senhor venha trazer direção em nome de Jesus. Queridos amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto se despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Mais uma vez, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou, e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Até o versículo 31. Queridos amados irmãos, esta palavra é uma palavra de perseverança, é uma palavra de fé, de superação sobre a vossa vida. Talvez seja a resposta que você está esperando há tanto tempo. Talvez você se sinta que está em um barco e está sozinho e olha para todos os lados e não vê ninguém. Nem a voz de Deus você não ouve mais. Mas aí eu digo para ti: Deus te abandonou? Deus esqueceu de ti? Certamente não. Deus, ele não esquece de ti. Deus, ele não te abandona. E aqui o texto, ele vem nos dizer que Jesus ordena aos seus discípulos para que entrem no mar, que entrem no barco e vão à frente ao mar. Que ele foi orar, logo em seguida ele iria junto aos seus discípulos. E os seus discípulos, queridos amados irmãos, obedeceram a palavra de Jesus e entraram no barco e foram adiante. Irmãos, quando eu e você obedecemos a voz de Deus, ouvimos atentamente o que Deus tem sobre as nossas vidas, o propósito que Ele tem sobre ti, certamente virá obstáculos para que impeça você de chegar até a outra margem. E muitas pessoas desistem, pulam fora do barco ou voltam para trás, porque não aguentam a pressão espiritual.
E esses discípulos, eles estavam já em alto mar, e o vento era ao contrário, as ondas açoitavam o barco. Esses discípulos, queridos e amados irmãos, creio eu, que começaram já a ficar preocupados. Mas eu digo para ti, quem ordenou a entrar nesse barco não foi Jesus. Se Jesus Cristo, Ele ordenou a você entrar neste barco, queridos amados irmãos, talvez você não está entendendo o que está acontecendo sobre a vossa vida, mas Ele manda te dizer hoje, ei, eu ordenei a ti entrar neste barco, porque tu estás comigo. Se eu ordenei a ti entrar neste barco, eu sou a providência sobre a vossa vida. Ele não vai te deixar sozinho, queridos amados irmãos. Eu e você devemos manter o nosso foco, que é Jesus Cristo, olhar somente para os altos celestiais, é onde que vem a nossa salvação, é onde que está a nossa solução. Eu e você não devemos parar, ter medo perante a tempestade, e sim seguir em frente. O inimigo, ele vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para que você possa parar, para que você possa desistir. O inimigo vai assoprar no teu ouvido para que você volte para trás e não siga em frente. Mas foi esse o propósito que Deus colocou sobre o vosso coração, para que você parasse, para que você temesse, para que você voltasse? Não. Ele ordenou que você entraste neste barco. Entrar, obedecer à voz de Deus, queridos amados irmãos, não é que estaremos, sabe, não é que estaremos, não é que nós não passaremos por dificuldade, por luta. Sim, passaremos sim por dificuldades e luta. Eu obedeci a Deus, mas eu estou passando por luta, por dificuldade. Dê glórias a Deus, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, confia nele. Este barco que você está, queridos amados irmãos, tem a marca da promessa. Então as ondas, elas podem tentar entrar, açoitar o barco, a água pode até entrar também, mas Deus, ele está no meio de vós. Não pense que quando Jesus Cristo, ele se ausenta, você não escuta a voz dele, é porque ele se ausentou da sua vida. Ele não se ausenta da sua vida. Ele está atento. Jesus, ele trabalha no silêncio muitas vezes. E é no silêncio que eu e você devemos colocar a nossa fé em prática. Será que você só coloca a sua fé em prática quando você está ouvindo a voz de Deus? E quando você não está ouvindo a voz de Deus? E quando não está ouvindo a voz de Deus, e além disso vem a luta, vem a dificuldade, vem a tempestade. É confiar no silêncio. No silêncio, Jesus, ele prepara. No silêncio, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, ele estava onde, queridos amados irmãos? Ele estava orando. Ele desce, vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre o mar. E os discípulos, eles se assustam. É um fantasma? O que será isso que está vindo ao nosso encontro? E no meio da luta, da dificuldade, muitas vezes Jesus Cristo, ele está te aproximando de ti, ele está estendendo a tua mão, mas você está tão assustado, tão enfraquecido, que não enxerga a ajuda que Deus, ele está te estendendo a mão nesse momento. E ele fala: não, sou eu, Jesus Cristo, não temeis. Ele manda te falar: ei, sou eu, Jesus Cristo, não temeis sobre a vossa vida. E Pedro, ele fala: se é tu, Jesus, deixa eu ir contigo andando sobre o mar. Então Jesus fala: vem, Pedro, vem. E aí o que acontece?
Pedro ele começa a andar sobre o mar, só que bate um vento, ele tira o foco que é Jesus Cristo, ele começa a afundar e ele começa a entrar em desespero. Será que a tua fé é suficiente? Será que é só entrar no barco e seguir em frente? Não, queridos amados irmãos. Eu e você devemos sempre estar preparados. E aonde que vem essa preparação? Vem através da oração, vem através da busca. Onde que estava Jesus? Jesus estava lá no monte orando. E eu e você devemos estar preparados a todo momento, porque não sabemos quando vem a luta, quando vem a dificuldade. Quando você menos esperar, talvez venha uma luta sobre a vossa vida. E Pedro ele começa a se desesperar. Ele começa a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque ele tirou o foco, que é Jesus Cristo. Então, eu venho lhe dizer hoje sobre a vossa vida, não tire o foco que é Jesus Cristo. Não deixe que nenhuma tempestade, nenhum vento, nada sobre a vossa vida seja maior que Jesus Cristo sobre o vosso coração. Jesus Cristo ele deve prevalecer sobre a vossa vida. Jesus Cristo ele deve habitar totalmente em vosso coração espiritual. Para que assim você possa crer. Eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade. O vento é forte, mas Jesus Cristo está comigo. E Ele não vai me deixar afundar. Eu vou cumprir aquilo que Deus ele ordenou sobre a minha vida, que era ir até alta margem. E se Ele me ordenou a entrar neste barco, Ele vai prover tudo sobre a minha vida. Então fique com esta palavra, queridos amados irmãos. Não esqueça que você não está sozinho. Aqueles que obedecem atentamente à voz de Deus. Não deixe a dúvida tomar conta do vosso coração, mas sim Jesus Cristo prevalecer sobre a vossa vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus.